Eles te vestem com boas maneiras. Eles te ensinam a esperar pela sua vez. Eles recompensam a obediência e chamam isso de virtude. Mas por baixo de todas as cordialidades, este mundo é um campo de batalha. Você foi criado para ser uma ovelha, um seguidor dócil, grato, inofensivo, previsível. Eles te disseram que o poder era maligno, que o controle era imoral e que a ambição era arrogância. Por quê? Porque se você algum dia aprendesse a verdade, que este mundo é governado por lobos, você se tornaria perigoso, e eles não podem permitir isso. Maquiavel compreendeu esta realidade brutal há 500 anos. Ele escreveu O Príncipe não para as ovelhas, mas para o predador escondido entre elas. Ele sabia que para sobreviver, você deve ser temido. Para vencer, você deve ser imprevisível. E para governar, você deve se tornar o lobo. Este vídeo é a sua iniciação a essa mentalidade. Se você está farto de ser manipulado, ignorado e superado, então é hora de aprender o código do lobo. Você não entra no mundo como um lobo. Você entra cercado por ovelhas. Elas te ensinam a ser agradável, educado e previsível. Dizem que se destacar é perigoso, que o silêncio é segurança, que a humildade é virtude. Mas isso não é um conselho, é controle. Eles não temem a sua força se nunca permitirem que você a descubra. Então, eles te revestem de suavidade. Elogiam você pela obediência. E se você alguma vez mostrar sinais de astúcia, eles chamam isso de arrogância, desafio ou agressão. Mas Maquiavel entendeu essa manipulação séculos atrás. Ele sabia que o poder deve ser construído em segredo e expresso apenas quando necessário. Porque a ameaça mais perigosa não é o leão que ruge na arena. É a raposa sentada em silêncio, observando, calculando, sorrindo. O lobo compreende uma lei: nunca revele sua fome cedo demais. Se você entra em uma sala e ostenta sua dominância, você se torna um alvo antes de estar pronto. Você convida o ataque. Mas se você entra com paciência, humildade e silêncio, eles te ignoram. E nessa ignorância você se fortalece. A primeira fase do poder é o disfarce. Misture-se com as ovelhas. Vista-se como elas. Fale como elas. Até concorde com elas até que você tenha aprendido tudo sobre elas. Mas nunca deixe que a natureza delas se torne a sua. Enquanto elas pastam na rotina, você treina, você estuda, você analisa, você aprende como elas reagem ao medo, quem elas seguem, o que invejam, o que as faz entrar em pânico. Cada detalhe é munição. Você se torna a raposa, inteligente, despercebido e letal quando preciso. Maquiavel escreveu que as aparências são tudo, não a verdade, mas a percepção. Ele disse que um príncipe deveria parecer misericordioso, fiel, humano, religioso, íntegro, e não ser essas coisas. Isso porque as ovelhas só veem as superfícies. Elas não questionam o sorriso, confiam no aperto de mão. Então, dê a elas o que esperam. Use a cegueira delas como seu manto. Mas por dentro, prepare-se. Cultive seu lobo interior. Treine sua vontade. Endureça sua mente. Não através de declarações ruidosas, mas com disciplina silenciosa. Seu inimigo não é o leão que ruge. É a sua própria necessidade de ser visto cedo demais. Porque uma vez que você é visto, você se torna uma ameaça. Uma vez que você é uma ameaça, as ovelhas se unem. Elas não têm presas, mas em rebanho elas pisoteiam. Então seja mais esperto. Deixe que pensem que você é inofensivo. Deixe que pensem que você é um deles. Enquanto você constrói sua estratégia, enquanto afia suas garras por trás da cortina, esta é a lei da ocultação. Seja subestimado, seja invisível, seja esquecido até que seja tarde demais. O momento em que você ataca deve parecer um raio em céu azul. Inesperado, implacável, imparável. Mas esse golpe não significa nada se você se revelar muito cedo. Então, neste mundo de atores e imitadores, aprenda a forma mais elevada de estratégia, a paciência por trás de uma máscara. Você não está aqui para ser gostado. Você não está aqui para ser barulhento. Você está aqui para ser perigoso. E o perigo real, nunca se anuncia. Você se misturou, aprendeu os hábitos deles. Agora começa a segunda fase, a caçada. É aqui que as ovelhas são abatidas, não pela força bruta, mas pela influência silenciosa e invisível de um predador que já está dentro do sistema.
Maquiavel ensinou que o poder raramente é tomado através de conflito aberto. Ele é conquistado através da percepção, da manipulação e do controle das alavancas invisíveis de influência. O lobo não persegue as ovelhas pelo campo aos gritos. Ele as conduz, ele as guia sutilmente. Elas pensam que estão livres, mas estão se movendo exatamente para onde ele quer. É assim que você deve operar na caçada. Controle a sala sem ser o dono dela. Controle os resultados sem anunciar sua jogada. Você não precisa de um título para ter poder. Você só precisa de influência. E a influência é invisível para os fracos. A ovelha pensa que o poder vem de um trono, mas o lobo sabe que o poder real senta-se atrás do trono, sussurrando, aconselhando, manipulando. Você não precisa ser o rosto. Você precisa ser a força por trás do rosto. Comece aprendendo quem são os jogadores de poder em cada ambiente. Quem são os guardiões? Quem toma as decisões? Quem finge liderar, mas na verdade é controlado? Então, construa alianças não com todos, mas com quem oferece vantagem. Elogie egos, equicrenças, espelhe valores. Deixe-os pensar que estão te guiando enquanto você os está guiando silenciosamente. Esta é a raposa em movimento, sorridente, agradável, sempre ouvindo. Mas 2 jogadas à frente de todos na sala. Maquiavel alertou. As massas seguem a emoção, não a lógica. Elas seguem símbolos, não a verdade. Então, torne-se o símbolo em que confiam, enquanto controla a verdade que nunca veem. Enquanto outros discutem, você observa. Enquanto lutam por atenção, você acumula silêncio, favores, segredos, influência. E quando chegar a hora, use-os. Não imponha a sua vontade. Faça os outros acreditarem que a ideia foi deles o tempo todo. Deixe-os pensar que estão perseguindo seus objetivos enquanto você os está direcionando para os seus. É assim que reis são derrubados sem uma espada ser desembainhada. É assim que generais caem sem uma batalha. É assim que você vence antes mesmo do jogo ser anunciado. A caçada não é apenas sobre controle. É sobre impressão. Quando pensam que você é fraco, eles se expõem. Quando pensam que você é inofensivo, falam livremente. Quando pensam que você é leal, confiam em você. Mas no momento em que você demonstra ambição, as ovelhas entram em pânico. Elas se unem, elas irão te destruir. Não porque você é mau, mas porque você não é um deles. Então, não jogue o jogo abertamente. Incline-o a partir das sombras. O predador perfeito não precisa intimidar. Ele só precisa ser inevitável. Você quer que as pessoas percebam tarde demais que cada movimento que fizeram jogou a favor da sua estratégia. Seu silêncio era poder. Sua paciência era uma arma. Sua invisibilidade era seu escudo. Maquiavel não escreveu O Príncipe para inspirar a moralidade. Ele o escreveu para expor o verdadeiro jogo da política. Um jogo onde a bondade é teatro e a crueldade é sobrevivência. O poder não é apenas sobre estratégia. É sobre o tempo certo. Uma espada afiada é inútil se brandida cedo demais. Um plano brilhante é sem valor se revelado muito cedo. O lobo entende que um único golpe bem-sucedido vale mais do que 1000 ataques imprudentes. Na natureza, o lobo não persegue incessantemente. Ele observa, ele espera, ele espreita. Então, um movimento rápido, fatal, final. Este é o princípio maquiavélico da agressão adiada. Deixe os outros se apressarem. Deixe-os mostrar sua ambição. Deixe-os se esgotarem com o desespero. Você espera, você observa, e você ataca quando eles estão cegos, cansados, excessivamente confiantes. Porque é nesse momento que eles estão mais vulneráveis e menos preparados. A ovelha, em sua simplicidade, move-se constantemente. Entra em pânico com sombras. Reage emocionalmente. Não consegue ficar parada. Não consegue esperar. Então, ela desperdiça sua energia em movimento. Desperdiça sua vantagem em ruído. O lobo não desperdiça nada. Maquiavel compreendeu isso profundamente. Ele escreveu que aqueles que agem sem cálculo são varridos pela sorte. Mas aqueles que são pacientes, que cronometram seu movimento com precisão brutal, eles dobram a sorte à sua vontade. Na política, na guerra, na vida, esta regra se mantém. O momento perfeito é raro, mas é real. E se você se preparou em silêncio, seu golpe pode mudar todo o jogo em um único movimento. Considere os grandes governantes da história, os generais astutos, os reis sagazes. Eles não avançaram cegamente. Eles provocaram, eles estudaram, eles manobraram. E quando o inimigo relaxou, eles atacaram. Você deve pensar da mesma forma.
Seu oponente deve se sentir seguro. Deixe-o acreditar que venceu. Deixe-o baixar a guarda. Deixe-o falar sem filtros. Deixe-o rir de você. O conforto dele é a sua oportunidade. Então, quando tudo estiver no lugar, destrua a posição dele. Isso pode ser nos negócios, em um relacionamento, em uma luta por poder. Não importa. O poder favorece aquele que controla o relógio. A maioria das pessoas é viciada em urgência. Reagem a cada ofensa, cada insulto, cada obstáculo. O lobo não. Porque o lobo sabe algo crítico. O tempo multiplica o poder. Um movimento mediano no momento perfeito pode superar um movimento brilhante feito cedo demais. Ataque não quando estiver emocional. Ataque quando for inevitável. O mundo não lhe dará poder. Ele lhe dá janelas, aberturas, vislumbres, fraquezas. Se você estiver observando atentamente, verá a hesitação na voz deles, a mudança em suas alianças, o momento em que se tornam preguiçosos ou arrogantes. É aí que você ataca. E quando o fizer, não hesita. A hesitação é a morte. Não tenha dúvidas. Não busque aprovação. Não olhe para trás. Maquiavel disse: um homem que hesita está perdido. Você disfarçou sua ambição. Você influenciou o jogo. Agora é hora de cobrar a dívida. Um movimento, uma traição, uma revelação, um golpe preciso e implacável. E toda a paisagem muda. É isso que o lobo faz. Foi isso que Maquiavel ensinou. Você não luta para impressionar. Você luta para eliminar. Deixe-os perguntar. Quando isso aconteceu? Você nunca esteve fora do jogo. Você nunca foi fraco. Você estava simplesmente esperando pelo segundo exato em que a lâmina mais importaria. E agora acabou. Até mesmo os lobos andam em matilhas, mas eles não confundem proximidade com lealdade. Que este seja seu primeiro aviso. Só porque alguém está ao seu lado não significa que está com você. Maquiavel entendia as alianças melhor do que qualquer idealista jamais poderia. Ele sabia que eram ferramentas, não juramentos sagrados. E ferramentas são úteis apenas quando servem a uma função. Você precisará de aliados. Sim, você precisará de favores, acesso, informação, proteção. Mas o que você nunca deve precisar é de confiança. Porque a confiança é emocional. A confiança cega. Ela baixa sua guarda. Ela entrega aos seus inimigos uma lâmina com suas digitais já nela. O lobo corre com a matilha, mas observa cada movimento. Aquele sorriso pode esconder um rancor. Aquele presente pode ser um suborno. Aquele elogio pode ser uma armadilha. Você deve ver tudo isso. Não com paranoia, mas com consciência estratégica. Maquiavel alertou. Os homens são ingratos, volúveis, falsos, covardes e gananciosos. Isso não é cinismo. É instinto de sobrevivência. E sua sobrevivência depende de entender que todo aliado tem um limite, um preço, um ponto de ruptura, um ressentimento secreto. A questão não é se eles vão te trair. A questão é quando e por quê. Ao construir sua matilha, siga este código. Escolha os úteis, não os simpáticos. Mantenha todos a uma distância segura, até mesmo os mais próximos. Compartilhe planos apenas em fragmentos. Não deixe ninguém ver o quadro completo, exceto você. Mesmo seu círculo íntimo deve ser como peças de xadrez. Cada uma útil, mas nenhuma insubstituível. Porque no momento em que alguém se sente insubstituível, torna-se perigoso, torna-se arrogante, presunçoso, rebelde. Deixa de ser leal e começa a acreditar que merece seu trono. E quando isso acontece, você o elimina. Silenciosamente, eficientemente, sem hesitação. Maquiavel escreveu que um governante sábio nunca deve permitir que uma desordem continue simplesmente para evitar a guerra. Porque o que você evita agora apenas adia o inevitável para sua desvantagem. Isso significa que se você vir a deslealdade se formando, você a corta pela raiz. Você não avisa, não implora, você remove. O lobo não discute com o membro doente da matilha. Ele o isola. Depois, o elimina. Deixe que te chamem de implacável. Deixe que te chamem de frio. Eles são ovelhas. A moralidade deles é moldada pela fraqueza. A sua é moldada pela vitória. Aqui está a verdade. A lealdade é uma moeda. E como qualquer moeda, seu valor flutua dependendo do medo, da oportunidade e do interesse próprio. Portanto, sua arma real não é a confiança, é a dependência. Faça com que precisem de você. Faça com que acreditem que permanecer leal a você
É do melhor interesse deles, não por causa da honra, mas por causa da sobrevivência. Recompense-os quando forem úteis. Lembre-os do que você controla. Deixe-os saber gentilmente, sutilmente, que trair você custaria mais do que podem pagar. É assim que se governa a matilha. Não com amor, não com confiança cega, mas com influência e a prontidão para andar sozinho no momento em que se tornarem um fardo. Lembre-se, você não faz parte do rebanho. Você é o lobo caminhando ao lado dele. Por enquanto. Se eles se virarem, você ataca. Se falharem, você substitui. Se desafiarem, você encerra. Você escondeu sua natureza, manipulou o jogo, atacou com precisão, usou os outros sem confiar neles. Agora vem o passo final. Comande respeito. Não com amor, mas com medo. Este é o ensinamento mais infame de Maquiavel e também o mais incompreendido. Ele não estava dizendo para você ser um tirano. Não estava glorificando a crueldade. Estava revelando uma verdade que deixa as pessoas fracas desconfortáveis. O amor é temporário. O medo dura. A ovelha vai te amar quando você servir às necessidades dela. Mas no momento em que você deixar de ser útil, ela esquecerá tudo o que você fez por ela. O amor dela é suave, condicional, frágil. O medo, por outro lado, cria cautela. O medo os faz pensar 2 vezes antes de pronunciarem seu nome. O medo garante que eles nunca ousem te trair. Não porque não queiram, mas porque não sabem do que você é capaz. Isso é poder real. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque você sentiu o cheiro da fumaça do outro lado da montanha enquanto todos os outros apenas pastavam. Você atravessou o campo da obediência cega e agora está na fronteira da floresta escura. A maioria teme o que vive aqui. Você veio ao encontro. A transformação já começou, no silêncio entre as batidas do seu coração. O lobo não desperta com um grito, mas com o aguçar dos sentidos. Não é sobre o que você aprendeu, mas sobre a fome que você reconheceu dentro de si. A fome por realidade. Se você ouviu este chamado, deixe sua marca na terra. Comente a frase: eu não sou a presa. Eu sou o lobo. Isto não é para o algoritmo. É o seu sinal. É o uivo silencioso que só a matilha reconhece. Sua inscrição neste canal não é um número. É a sua decisão de caçar, em vez de esperar pelo abate. Saiba que aqui não vendemos o conforto da autoajuda nem a lã quente das mentiras convenientes. Este é um espaço para a verdade fria de Maquiavel, para a geometria do poder e para a solidão estratégica do predador. Aqui, a verdade não afaga, ela arma. Agora vá. E que a sua calma seja aterrorizante. Que sua paciência seja sua maior arma e que seu sorriso seja o disfarce mais perigoso. Que você aprenda a saborear o medo nos olhos daqueles que subestimaram o seu silêncio. Nos vemos na caçada.